irmãos? Ainda em pé, você que trouxe a tua Bíblia, pega ela aí. E no Antigo Testamento, você vai acompanhar comigo a leitura no livro de 2 Crônicas. Normalmente você lê comigo um versículo, 2 versículos, às vezes metade de um versículo, mas hoje eu quero ler com você toda a história, ou praticamente quase toda a história a respeito do que aconteceu aqui nesse vale chamado Vale de Beraca ou Vale de Bênção. Então eu quero ler do primeiro versículo do capítulo de número 20 de 2 Crônicas até o 30. Você achou? Diga: eu achei. Vamos lá então, acompanha aí na tua Bíblia comigo. Na minha Bíblia, o título é Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. E diz assim, 2 Crônicas 20, verso 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. 11. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf. E a Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, ou vale da bênção, ou vale de bênção. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer
pela Tua presença neste lugar, pela Tua presença na nossa vida. Porque o Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor, nesta casa e também na vida daquele que crê. E nós cremos, Senhor, mas depois de cantarmos louvores ao Teu nome, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que a Tua palavra tem a nos ensinar nesta noite. E a partir de agora, Senhor, se ainda há algum impedimento na nossa vida ou neste lugar, nós repreendemos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. E declaramos que a partir desse instante, continue tendo liberdade, apenas o Teu Espírito Santo e ninguém mais. Que a partir desse instante os nossos ouvidos, a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, nós por completo estejamos, Senhor, preparados e abertos para ouvir e receber a Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, venha de encontro à nossa vida e à nossa necessidade, e ao sairmos por essas portas, Senhor, o Senhor nos ajude a praticar essa palavra revelada a nós nessa noite. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos desde já pela Tua palavra que sempre nos encontra neste lugar, e nessa noite mais uma vez isso acontece. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Toda atenção, a palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Só se locomova ou só converse se for extremamente necessário. Você leu aí comigo 2 Crônicas capítulo 20, quase que todo o capítulo, né? São 37 versículos, nós lemos 30, e eu fiz questão de ler para a gente entender exatamente o que estava acontecendo aqui, não somente com o Josafá, o rei Josafá que é citado aqui, mas principalmente com o povo de Judá, o povo de Deus. Mas antes de nós entendermos o que estava acontecendo aqui, é importante dizer, ou é importante lembrar, porque eu já disse isso aqui várias vezes, que a nossa vida nessa terra é cheia de perigos. A nossa vida é cheia de tempestades, de aflições, às vezes por acontecimentos não esperados, às vezes por situações difíceis, complicadas, uma enfermidade não esperada na família, uma porta que se fecha, outra que não se abre, pelo menos não no tempo em que nós gostaríamos que se abrisse, uma decepção, o desânimo que insiste em bater a nossa porta. Mas isso tudo o Senhor já nos alertou que aconteceria. Ele mesmo disse no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, no mundo tereis perigos, lutas, adversidades. Por isso eu digo e repito que a vida é cheia de perigos. Viver é lutar sempre. Ao contrário do que a gente vê muitas pessoas dizendo por aí, no meio desse povo chamado povo evangélico, nós passamos sim por momentos ou situações complicadas na nossa vida nessa terra. Viver é lutar sempre. E por conta disso, uns fracassam, outros vencem. Você já me ouviu dizer aqui que ninguém vence sempre, como também ninguém fracassa ou é derrotado sempre. A nossa vida é uma vida de equilíbrio. Isso acontece na vida de qualquer um. Todos nós passamos por isso, cada um tem a sua luta. Se você analisar de maneira profunda, você vai perceber que de crianças até adultos e anciãos, todos nós temos algum tipo de luta. Praticamente desde sempre, todos nós temos lutas. Algumas são breves, algumas são passageiras, algumas duram horas, minutos, outras um dia, outras uma semana. Já outras lutas são mais longas. Algumas lutas duram 15 dias, um mês, 2 meses. Às vezes por anos, a gente passa por algumas lutas que insistem em continuar na nossa caminhada. Algumas lutas são fáceis de se vencer ou fáceis de se passar por elas. Outras, extremamente difíceis, extremamente complicadas. Há momentos em que nós estamos repletos de força. Há momentos em que nós acordamos naquele dia preparados, prontos para a vitória e para guerrear, cheios de ímpeto, cheios do poder de Deus mesmo, cheio do ânimo que vem do Senhor, cheio da alegria do Senhor. Mas também há dias em que nós nos damos de encontro com o desânimo batendo a nossa porta. Há dia em que nós oramos e falamos com Deus e pedimos oração e saímos da nossa casa para mais um dia de luta e parece que tudo está em silêncio e parece que nada vai mudar e parece que essa aflição vai continuar batendo a nossa porta. Acontece na vida de qualquer ser humano, digo e repito. Às vezes, até a lógica está contra nós.
Às vezes a lógica diz uma coisa e a situação que nós vivemos diz uma outra completamente ao contrário. Às vezes ninguém acredita no nosso triunfo a não ser nós mesmos. Acontece na sua casa, acontece na vida de qualquer um. E aconteceu na vida do povo de Deus tantas vezes, e aconteceu aqui em 2 Crônicas 20, e aconteceu também na vida desse rei chamado Josafá. Esse texto fala disso. Esse texto fala de luta. E não é só uma luta espiritual. Não é só uma luta simples. É uma luta, é uma batalha que deveria ser lutada ou deveria ser encarada com escudo de verdade, com espadas de verdade, com capacetes de verdade, com um exército numeroso. É uma situação muito complicada. Josafá, rei de Judá nessa época, ele está passando por uma situação extremamente difícil. Se você prestou atenção no texto, você vai se lembrar que o texto diz o seguinte: está lá Josafá no seu palácio e ele recebe de repente uma notícia inesperada. Uma notícia ruim, e ninguém espera mesmo, né? Receber uma notícia ruim. Ele recebe um recado ameaçador. Vem alguém até ele, provavelmente um dos seus servos, e diz: olha, rei, eu não quero te desanimar, mas eu vim aqui trazer uma notícia não tão boa para nós. E ele continua dizendo: olha, sabe os nossos inimigos de Moabe, os moabitas? Sei. Então, eles se uniram com os filhos de Amon, os amonitas. Ah, é? É. Mas se não bastasse os amonitas e os moabitas se juntarem, ainda vem com eles os filhos das montanhas de Seir. Ou seja, olha, rei, todos os nossos inimigos se juntaram, fizeram um complô, porque eles sozinhos eles viram que não podem nos vencer. Todos eles se juntaram e estão vindo para cá. E tem mais, eles estão perto. Eles estão todos acampados ao redor de Judá. Rei, nós estamos cercados. Imagine só a situação do rei agora. É uma situação de desespero. O povo está sem saber o que fazer, o rei também, ele está desesperado. E porque eles dizem: olha, estão todos acampados ao redor de Judá. E eu imagino não, porque está no texto, Josafá se perguntando: o que fazer agora? O que fazer nessa situação? Fugir não dá, porque nós estamos todos rodeados pelos nossos inimigos. Não dá para fugir, não dá para escapar. Nós estamos cercados por todos os lados. E aí, rei, e agora? O que fazer quando as lutas são muito maiores do que as nossas forças? Mas, pastor, a gente não está cercado assim, a gente não tem inimigos assim, para a gente lutar com espada, com lança, com escudo. Pois é, irmão, mas trazendo para os nossos dias, a gente enfrenta lutas tão difíceis quanto a que Josafá e o povo de Judá viveram. Agora, esse texto mostra segredos para uma vitória praticamente impossível, porque, irmão, para mim, e acredito que para Josafá também, essa vitória era praticamente impossível. Mas no decorrer do texto, você vai ver comigo, daqui a alguns instantes, que há alguns segredos de Deus para a nossa vida, para nós vivermos vitórias que sejam até praticamente impossíveis. E eu disse segredo, eu dei o nome de segredo, mas você vai perceber no decorrer da mensagem que são apenas alicerces muito simples e muito conhecidos de cada um de nós, de todos nós, diria eu. São alicerces muito simples da vida cristã. Agora eu quero que antes de continuar, você vire para o teu irmão, antes de estar entendendo até aqui, diga amém. Vire para o teu irmão e diga assim: eu quero que a partir de agora, irmão, você continue atento à palavra do Senhor. Fala assim para ele: dobre a sua atenção, porque nessa noite o Senhor tem segredos dele, dos céus, para a sua vida. E até as batalhas mais impossíveis, você vai ver que com a ajuda do Espírito de Deus,
Você vai vencer. No nome de Jesus. Pergunte assim para ele: você quer isso para a tua vida, irmão? Eu digo que são simples segredos ou simples alicerces, porque muitas vezes, irmão, a gente acha que a solução vai vir por estratégias complicadíssimas. Às vezes a gente olha para uma situação e diz assim: não, para sair dessa situação não é fácil. Porque afinal ela se estende durante muito tempo, ou afinal esse gigante é muito grande, ou afinal essa adversidade é muito maior do que eu e muito maior do que as minhas forças. Então, olha, não sei, eu acho melhor esperar por uma estratégia sobrenatural, complicada. Mas a gente chega a essa conclusão, errada na maioria das vezes, porque a gente infelizmente gosta de complicar aquilo que é simples. A gente acha que a vitória de Deus, ou que uma solução para uma área da nossa vida só vai vir se for por meios espetaculares. Ou quem sabe a gente descubra de repente um atalho, e como tem atalhos no meio evangélico nos dias de hoje, e às vezes a gente entra nessa onda e fica esperando: não é possível, acho que Deus vai vir, vai descer um anjo, vai acontecer alguma coisa que Ele vai abrir um atalho para a minha vida, e aí, olha, acho que aí eu não vou precisar fazer nada e tudo vai acontecer de maneira fantástica. Ou de repente, a gente fica esperando: não, eu acho que Deus vai usar uma tática inédita, porque olha, isso que eu estou passando, eu nunca vi ninguém passar. Então, olha, eu acho que Deus vai usar uma tática inédita que ninguém nunca usou, uma tática revolucionária. Mas quando eu olho para esse texto, e você vai concordar comigo no final dessa palavra, que esse texto é muito atual. Porque você vai perceber junto comigo que a proposta de Deus, irmão, é a mesma desde sempre. Você imagina só, há quantos mil anos aconteceu aí essa batalha no vale de Benson, no vale de Beraca. Deixa eu ver se no início desse livro de crônicas, normalmente essa Bíblia diz isso, quando foi escrito ou quando aconteceu. De 450 a 420 anos antes de Cristo. Então você arredonda aí uns 2.500 anos, pelo menos, que aconteceu essa batalha de Josafá e do povo de Judá. E aí você vai ver que no final dessa mensagem você vai perceber que o que aconteceu há 2.000 anos atrás, há 2.500 anos atrás, continua acontecendo nos dias de hoje, e as mesmas propostas de Deus para Josafá e para o seu povo são as mesmas propostas para mim e para você na noite de hoje. São propostas muito simples, como você já me ouviu dizer algumas vezes aqui, como simples também é o Evangelho. Vamos lá? Leia comigo agora no versículo de número 3, para você acompanhar e ver a primeira proposta de Deus para a nossa vida nessa noite. Versículo 3 de 2 Crônicas 20. Diz assim, a gente vai ler vários versículos, mas por enquanto versículo 3. Então Josafá temeu. Ele recebeu a notícia e temeu. Agora você vai me dizer, ele teve medo, ele temeu, mas o que ele fez depois? E pôs-se a buscar ao Senhor. Irmão, a primeira proposta de Deus para a nossa vida, quando nós passamos em meio a dificuldades nessa terra, a primeira proposta se chama oração. E talvez não, eu acredito que no decorrer da mensagem ou até o fim, você vai ver que talvez eu não fale nada novo nessa noite. Mas você vai perceber também que essas propostas que não são novas e que são simples de Deus para a nossa vida, você vai ver que muitas vezes a gente deixa de lado. A primeira proposta é oração. Porque quando Josafá recebe a notícia da invasão dos seus inimigos e que eles são muito mais numerosos do que o seu pequeno exército de Judá, diz o texto que em primeiro lugar ele teve medo. Nossa, mas um servo de Deus, um crente, ungido do Senhor, tendo medo?
Pois é, irmão. Josafá teve medo. Mas mesmo com medo, ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele orou. Sabe o que ele fez? O rei convoca todo o povo e junto com todo o povo de Judá, eles começam a clamar ao Senhor. Aí Josafá entra na casa de Deus, mas ele entra confiando nas promessas do Senhor, e aí sim, ele recebe a resposta de Deus, mas ele só recebe a resposta de Deus porque ele decidiu fazer algo muito difícil. Ele orou. Ele só decidiu abrir a sua boca e junto, claro, com o povo, orar a Deus. Pastor, mas isso é fácil, moleza. Pois é, irmão. Mas na prática, talvez a questão que nos incomoda é saber exatamente quando orar. Como é que é? Pois é. Eu acredito, irmão, que a nossa dificuldade como servos de Deus, como cristãos que decidimos ser, é ter o discernimento de... Não, agora eu oro. Agora eu clamo, ou agora eu marcho? Agora eu devo agir, ou agora eu devo esperar? E essa não é apenas uma questão individual nossa. Porque quando você volta lá para o livro de Êxodo, você vê lá o grande Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, na frente do povo, fugindo de Faraó, ora ao Senhor e Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Agora não é hora de orar. Há tempo para todas as coisas. Diga ao povo que marche. E às vezes a gente se vê assim também. Como Moisés, como Josafá. Será que oro? Será que faço campanha? Será que... O que eu faço? É claro, irmão, que em 1 Tessalonicenses, Paulo dá a seguinte orientação. Olha, companheiros, orai sem cessar. Ok. É claro que ele diz, orai sem cessar em 1 Tessalonicenses. Mas esse sem cessar não significa estar 24 horas de joelhos orando ao Senhor. Porque é impossível que a gente faça isso, pelo menos não por um grande período de tempo. Paulo não está falando isso. Sem cessar significa estar na presença do Pai continuamente. Quando Paulo diz, olha, orai sem cessar, ele está dizendo, olha, se relacione com Deus continuamente. Viva uma vida diária em comunhão com Deus. Fale com Ele sempre. Procure ouvir a sua voz. Tenha um relacionamento diário com o Senhor. Orai sem cessar. É disso que Paulo está falando. Agora, Josafá está mostrando, em primeiro lugar, à luz desse texto, que eu tenho que orar, primeiro, quando eu estou sendo atacado pelo inimigo. Mais uma obviedade. Mas nem sempre a gente faz isso. À luz desse texto, Josafá está mostrando que quando eu sou atacado pelo inimigo, eu tenho que... posso ter medo? Posso. Mas tenho que orar. Você está percebendo que é uma conspiração contra a sua vida? Busque a Deus. Você está percebendo que é uma conspiração contra a sua família? Busque a Deus. Você tem dúvidas contra o que ou quem lutar? Busque a Deus em oração. Há dúvidas em relação às consequências dessa luta que você está passando? Irmão, busque a Deus em oração. Não sabe onde vai parar essa situação? Busque a Deus em oração. Em segundo lugar, à luz desse texto, eu tenho que orar quando o medo bate à minha porta. Porque foi justamente isso que aconteceu na vida de Josafá. O medo bateu a sua porta, ou a porta do povo de Judá. Agora, irmão, eu já disse aqui, e vale a pena repetir, que mesmo que a gente ouça muito o contrário disso por aí, nós como cristãos, ou como servos de Deus, ou como evangélicos, ou como crentes, ou como você queira chamar, irmão, nós não pertencemos a uma super raça. Nós não estamos acima de tudo que pode acontecer, e eu não vou ficar doente, e eu não vou ficar triste, e eu não vou passar por medo, a minha família não vai passar por adversidade. Irmão, nós não pertencemos a uma super raça. Isso é coisa do Hitler. Diga-se de passagem.
Para você entender só o grau da situação. Ou seja, nós não estamos imunes ao medo. Todos nós estamos sujeitos aos sentimentos naturais da vida. Quer o super crente, mais crente que Jesus goste ou não. Uma hora ou outra o medo bate a nossa porta. É claro, e você já me ouviu dizer aqui, e vou dizer de novo, que aquele medo que toma conta da nossa vida e nos impede de agir, aquele medo que vira pânico, aquele medo que me impede, inclusive, até de orar, de estar na casa de Deus, de agir de alguma maneira para reverter essa situação. Irmão, esse medo tem que repreender mesmo no nome de Jesus. Esse medo que chega ao pânico. Agora, esse medo que Josafá sentiu, irmão, é natural. E digo isso com responsabilidade. Ok, o medo veio. E agora, pastor, o que eu faço? Está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Vamos lá então. Ok, o medo veio. O medo bateu a minha porta. O que eu faço agora? Aí é que está a questão principal. Sabe qual é a questão principal desse tópico? O problema não é o medo bater a nossa porta. O problema é aonde o medo nos leva. Já que o medo é inevitável, já que de vez em quando ele bate a nossa porta, então peraí, a questão principal é a seguinte: onde esse medo está me levando? No caso de Josafá, o medo levou ele para onde? Chuta aí. O medo levou ele para perto de Deus. O medo levou Josafá a orar. O medo veio. Fiquei com medo? Fiquei. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Para a presença de Deus. Josafá teve medo porque a luta era maior do que ele. Acontece com a gente. Josafá teve medo porque essa luta era maior do que os seus recursos. Ele fez as contas. Não, peraí. Exército dos Amonitas, exército dos Moabitas, exército de Seir. Tá lascado. Judá. Ele fez as contas e viu, não, os nossos recursos aqui são escassos, a luta é maior que a gente. Tô com medo. Ele percebeu que essa luta era maior que a sua sabedoria humana. Não adiantava nada a sabedoria, a inteligência que ele tinha, não adiantou nada nisso. Agora, irmão, quando isso acontece, não é hora de fugir. Por isso que eu disse que a questão mais importante é para onde o medo nos leva. Porque normalmente o medo bate a nossa porta, o que a gente faz? O que a gente pensa? Fugir. Mas nessa hora não é hora de fugir. Nessa hora não é hora de se esconder. Nessa hora não é hora de procurar nos vícios uma fuga. Não é hora de procurar no sexo fora do casamento uma fuga também. Não é hora de procurar no isolamento ou na murmuração a cura ou a resposta ou a reversão dessa situação ou dessa luta. Porque de verdade não vai adiantar, só vai estragar. Só vai piorar. Digo sem medo de errar. Irmão, quando o medo bate a nossa porta, é hora de buscar a Deus em oração. É hora de chegar mais perto da presença de Deus. Em terceiro lugar, à luz desse texto eu tenho que orar quando eu não sei o que fazer. Olha lá no versículo 12. Não, eu sou rei. Não posso dar a pinta que eu estou com medo. Não posso deixar que o povo veja que eu não sei o que fazer. Tá bom. Olha lá no versículo 12 de 2 Crônicas 20. Ele foi orar, juntou todo mundo, e no meio do povo, olha a oração do rei. Deus nosso, porventura não os julgarás? Senhor, em nós não há força. Senhor, não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E tem mais, Senhor, não sabemos nós o que iremos fazer. Porém, os nossos olhos estão em Ti.
Não sei. De repente, assim, já aconteceu na sua vida alguma situação que você não sabia o que fazer? Sim. É? Porque acontece mesmo. Porque há certos pontos da nossa caminhada nessa terra que a gente não sabe o que fazer mesmo. Igualzinho Josafá, servo de Deus. Pois é, mas não sabia o que fazer até então. Josafá confessa, ele reúne toda a multidão, todo o povo que está debaixo da sua hierarquia. E ó, gente, vamos orar aqui. Tá bom, rei, conduz a oração aí. Senhor, nós estamos fracos. Senhor, a multidão é grande que vem contra a gente. Olha, e tem mais, a gente não sabe o que fazer. Irmão, eu acredito que ele não deve ter ouvido um amém. Acredito que tinha gente lá. O rei. Tá louco. Teve gente, acredito, que pensou isso. Mas eu acho também que Josafá não estava nem aí. Josafá continua orando, ele diz assim, olha, ele confessa a sua fraqueza. Senhor, vou falar, sem vergonha. Estamos sem força. E quer saber, irmão? Tem que ser muito gente de Deus para admitir isso. Tem que ser muito gente também, como ser humano, para admitir a fraqueza como Josafá admitiu. Tem que ser muito gente de Deus para admitir isso. Por quê? Porque hoje fácil é transferir a culpa. Não só hoje, né, irmão? Desde sempre, desde Adão e Eva. Adão, o que aconteceu? Foi a mulher. Eva, que foi? Serpente. É moleza transferir a culpa. E eu já disse aqui, e vale a pena repetir, meninos transferem a culpa. Homens admitem fraquezas. Josafá, homem de Deus. Depois errou, pisou na bola, mas nesse momento serve de Deus. E Josafá vai além. Ele ainda diz assim, olha, Senhor, estamos tudo fraco. E tem mais. A gente não sabe o que fazer. Estamos aqui sem saber para onde ir. Não sei que direção seguir. Mas ele toma uma decisão de gente de Deus. Porque no fim do versículo 12, olha, Senhor, esse é meu coração, essa é a minha vida, a gente está nessa situação, só que tem uma coisa. Porém, mesmo com tudo isso, os nossos olhos estão em Ti. Acho que aí o povo respira. Ufa. Menos mal. Senhor, não há força em mim. Senhor, não sei o que fazer, mas eu sei de uma coisa. Com medo ou sem medo, com força ou sem força, com ou sem caminho, com ou sem vitória. Quer saber? O Senhor é o meu Deus e eu confio no Senhor. Oração de servo de Deus. Só que Josafá não nos ensina somente quando buscar, mas ele nos ensina também como buscar. Ele nos ensina quando, né? Nós temos que buscar quando? Quando somos atacados pelo inimigo. Deixa eu achar aqui. Quando o medo bate a nossa porta e quando a gente não sabe o que fazer. Mas, ok, mas como buscar? Versículo 3. 2 Crônicas 20, verso 3. Então Josafá temeu. A gente já sabe. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Ok, foi orar. O que mais que ele fez? Me diga você. Ele apregoou um jejum em todo Judá. Como buscar? Com oração e jejum. Pastor, eu não entendo esse negócio de jejum. Porque esse negócio de ficar sem comer e Deus agir. Você fica às vezes sem um determinado alimento, sem determinada coisa, e aí você ora, né, nesse instante, e aí as coisas acontecem. Pastor, me explica esse negócio. Não sei, irmão.
Não sei, eu sei que acontece. Eu sei o que diz lá em Lucas 6, que quando nós fazemos isso, o Senhor nos recompensa. Doutor em divindade, me explica aí esse negócio de jejum. Por que vem a resposta e a solução? Pode até um teólogo, o outro, um outro super crente tentar explicar. Mas, irmão, não dá. Mas eu sei que funciona. Porque com o jejum, quando você jejua, você está dizendo: olha, Senhor, eu preciso de uma intervenção milagrosa. Senhor, eu vou apregoar esse jejum porque eu preciso de uma intervenção que só o Senhor pode realizar na minha vida, um milagre, uma intervenção milagrosa tua. A grosso modo, você vai entender, eu vou provar na palavra. A grosso modo, quem jejua tem pressa. Porque, irmão, não sei se acontece na tua casa. Tem coisa que não dá para deixar para amanhã. Tem coisa que a gente vai orar e a gente entra na presença do Senhor. Senhor, olha. Fernando Designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Acesse o e-mail fernando984@hotmail.com. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Acesse www.newsatmagazine.com.br. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688 ou acesse www.tatomóveis.com.br. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600 ou acesse www.alligatorsinalização.com.br. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. É no tempo determinado pelo Senhor, mas não dá para abreviar o tempo. Sabe por quê, irmão? Porque há situações que não dá para deixar para depois. Tem coisa que é urgente mesmo. O que eu estou explicando é apenas uma questão de equilíbrio espiritual. Mas, pastor, você mesmo disse aí várias vezes... Desculpa. Você já disse aí várias vezes também que tem que esperar no Senhor. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e atendeu, porque Ele é o Deus da minha salvação. Pois é, irmão, tá certo, é isso mesmo. Mas como a nossa vida é uma vida, tem que ser uma vida de equilíbrio, e eu creio que a nossa vida espiritual também tem que ser uma vida equilibrada. Vou explicar de maneira simples e direta. Eu tenho que esperar com paciência naquilo que precisa ser assim. E, irmão, de vez em quando, eu tenho que ter pressa naquilo que exige isso. Ah, que heresia! Isso não está na Bíblia. Tá.
Salmos 38, 22. Davi ora assim: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmos 22, 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Salmos 40, verso 13. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Salmos 70, verso 5. Eu, porém, Senhor, estou aflito e necessitado. Apressa-te em me valer, ó Deus. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. No momento de esperar, esperei com paciência no Senhor. No momento em que eu preciso de uma intervenção urgente do meu Deus, eu oro como Davi sem problema nenhum. Senhor, apressa-te em socorrer-me, porque o Senhor é o meu libertador. O Senhor é o meu guia para sempre. Pastor, não estou convencido ainda. Ok. O próprio Deus nos orientou a fazer isso. Agora lascou. Depois você lê na tua casa o capítulo 58 do livro de Isaías, onde Deus vem através do profeta Isaías e fala a respeito de jejum, como o povo de Israel deveria jejuar. E aí ele diz, o próprio Deus diz ao seu povo através do profeta Isaías que há momentos em que até ele tem pressa. Ele quem, pastor? Deus. Vou ler, para não passar em branco. Isaías 58, verso 8. Você vê que não é invenção do pastor. Aliás, vou ler a partir do versículo 6, para você ver que ele está falando de jejum também. Isaías 58, 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? E aí vem no versículo 8, e Deus diz o seguinte: então, se vocês fizerem esse jejum que agrada a mim, esse jejum buscando a minha presença e também ajudando o seu próximo, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58 diz que o jejum acompanhado de amor a Deus e amor ao meu próximo faz com que a luz de Deus rompa na nossa vida, e a cura, a justiça e a glória do Senhor brotem apressadamente na vida daquele que crê. Amém ou não? Amém. Tem hora que Deus tem pressa. E Josafá ainda chama todo o povo para que juntos, em comunhão, orem e jejuem. Porque, irmão, há momentos na nossa vida que pedir ajuda aos nossos irmãos em Cristo é a saída de Deus na terra. Vou dizer de novo. Há momentos na nossa caminhada nessa terra que pedir ajuda aos nossos irmãos em Cristo é ajuda diretamente de Deus para nós na terra. Amém. Tá aí de novo o exemplo de Josafá. Ele poderia ter entrado no quarto dele, ter ficado no palácio. Não, vou ficar aqui escondido, deixa o povo entrar aí, deixa as coisas acontecerem, pelo menos eu vou cuidar da minha vida, já que não tenho o que fazer. Não. Ele sai do palácio, reúne o povo, com o povo ele ora, com o povo ele clama, com o povo ele jejua, ele recebe a ajuda do povo e ajuda também o povo de Deus. E aí eu aprendo, irmão, que a gente precisa orar como igreja. Nós precisamos orar como igreja, nós precisamos clamar como igreja.
Se preciso for, nós precisamos chorar como igreja. Versículo 6 diz assim: e disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, sobre todos os povos, e na tua mão, Senhor, há força e poder, e não há quem te possa resistir. O problema é grande, mas irmão, o nosso Deus é maior. A ameaça é grande, o nosso Deus é maior. Por quê? Porque Ele é soberano sobre todos os povos e não há quem o possa resistir. Deus. Primeira proposta. Vai demorar hoje, hein? Primeira proposta, oração. Segunda proposta. Do versículo, eu não vou ler, porque a gente já leu. Do versículo 13 ao versículo 17, a segunda proposta, simples, de Deus para nós, se chama Palavra de Deus. Primeira oração, primeira proposta. Segunda proposta, Palavra de Deus. Agora, o povo está reunido para ouvir a Palavra de Deus. Ok, Josafá, a gente já orou. E agora? Agora Deus vai falar. Agora a gente vai ouvir a Palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. E assim aconteceu. E aí eu aprendo, irmão, que não há vitória para a igreja de Jesus, a não ser que esta igreja esteja agarrada à palavra de Deus. Irmão, não tem essa de, o culto foi bom, vamos dar uns 5 minutinhos aqui para a palavra, para a gente não ir sem ler a Bíblia, né? Porque a gente está na igreja. Então vamos ler um pouquinho aqui para depois a gente... Irmão, não tem isso. A igreja de Jesus Cristo tem que estar agarrada à palavra do seu Deus. A igreja de Deus tem que ter fome da sua palavra. Irmão, não sei se você percebe isso, mas é cada vez mais difícil ver gente que estuda a palavra de Deus. É cada vez mais difícil ver gente que... Não, estou falando da igreja, irmão. Estou falando da nossa vida cotidiana. Não, olha, eu vou separar um tempo para eu ler a Bíblia. Não, mas eu não entendo, tem uns negócios complicados. Não interessa, eu vou ler. Eu vou ler e vou buscar no Espírito de Deus o entendimento que eu preciso para a minha vida. Está cada vez mais difícil, irmão, encontrar gente assim. Você já me ouviu dizer aqui, vale a pena repetir, que todo mundo no meio evangélico, ou a maioria no meio evangélico hoje, quer a solução rápida para os seus problemas. Porque a gente tem a pipoca de micro-ondas que em 3 minutos está pronta, a gente pede pizza e em 15 minutos está em casa. A gente acessa a internet e tem todas as notícias em tempo real para a gente saber, então tudo tem que ser a toque de caixa. Olha, Deus, tem que ser assim, hein? Não, mas filhinho, estuda um pouquinho aqui. Não, tá corrido. Tô na correria. Tô correndo atrás. Você já me ouviu dizer aqui que quem corre atrás só chega em segundo, né? Então deixa o camarada na correria. Hoje, irmão, você quer continuar? Diga amém. Amém. Hoje o mais normal na vida de muitos é apelar para o pastor Google. Conhece o pastor Google? Pastor é bom, só fala o que a gente gosta de ouvir. Né? Não precisa nem de Bíblia. Né? É Ctrl+C, Ctrl+V. É copiar e colar. Eu já disse aqui alguns anos atrás e acho que cabe. Muitos querem ser mestres, mas poucos querem aprender. Você conhece gente assim? Eu sou profeta, é missionário, é pastor, é bispo, é apóstolo, é patriarca, é semideus, é Jesus 2, é arcanjo, serafim, querubim. Muitos querem ser mestres, mas poucos querem aprender. Irmão, na internet tem... Não sei se você pode dizer muita, mas tem alguma coisa boa. Mas sabe que tem muita heresia também. Essa semana eu vi... Tem um pastor que eu gosto bastante, são poucos,
Ele se chama Hernandes Dias Lopes. E eu tenho um Twitter também, e eu sigo ele no Twitter, e às vezes, pelo menos umas 3 ou 4 vezes por dia, ele coloca ali um pensamento ou algo de ensinamento. E essa semana ele colocou algo a respeito do dízimo, dizendo claramente, e citando versículos no Antigo e no Novo Testamento, a respeito da questão do dízimo. Irmão, 90% das pessoas que comentaram o que ele colocou na internet eram contra. E tinha de todos, o que você pensa apareceu lá. Não é porque é da lei, não é porque a gente não é judeu, não é porque Jesus aboliu isso, porque é Antigo Testamento, e porque eu não sei, e porque eu não sei o que lá, e porque é do... Não, tá, eu não sei aonde, aliás, você já me ouviu dizer aqui, né, onde a resposta para onde vai parar não vai parar. Né? As heresias vão continuar aumentando. Sabe por quê? Porque na internet é muito fácil. Você clica lá e pronto. Eu quero continuar em pecado e não quero, sem que ninguém saiba, e eu não quero igreja, e eu tô certo. Vai aparecer lá, não, tá certo. Curti. Sempre vai aparecer alguém para dizer, ô, coitadinho, você tá só... E se na minha igreja local ninguém concorda com o meu discurso, não tem problema. Olha, teve um pregador na internet que me deu razão. Pois é, vai continuar a ter. Eu acredito que isso, irmão, é apenas o cumprimento da palavra de Deus na nossa era, chamada era digital. Porque a minha Bíblia, e a sua, que bom que a Bíblia não envelhece. Que bom que a Bíblia ainda é a palavra de Deus. Porque na minha Bíblia, em 2 Timóteo 4, versículo 3, diz assim: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Você conhece alguém que não pode nem ouvir a palavra de Deus? Gente que era crente, que sentava do seu lado, que ministrava no altar, e que hoje não pode nem ouvir mais a sã doutrina, porque não, o pastor sabe da minha vida, então ele está me perseguindo. Como se eu tivesse tempo para isso. 2 Timóteo 4,3 diz: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, não vão poder nem ouvir. Mas, o que eles vão fazer? Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis ao seu coração, o que eles vão fazer? Ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. É o que acontece e vai continuar acontecendo. Quem tem entendimento, entenda. Agora, irmão, para mim, olha, não se deixe ser enganado. É essa palavra que vai te fazer vencedor nos momentos de crise e de guerra. É a palavra de Deus, ministrada para a minha vida e para a sua vida. É essa palavra que vai nos fazer mais do que vencedores nos momentos de batalhas, de crises e de guerras. Não é à toa que a Bíblia é a espada. Segundo Efésios 6, né? E é essa espada, a espada da palavra de Deus, que fez Cristo, por exemplo, vencer no deserto. Lá em Mateus 4 está Jesus enviado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, está tudo lá. E ele começa a vencer, e ele vence Satanás pela palavra de Deus. Irmão, se nós queremos vitória, é preciso sermos instruídos na palavra, é preciso receber e praticar a genuína palavra de Deus. Deus fala ainda hoje? Fala, mas tem pouca gente querendo ouvir. Você quer ouvir? Diga amém. Amém. Eu também. Porque quem é instruído na palavra não tem medo do inimigo. Quem é instruído na palavra de Deus não tem medo da guerra. Versículo 15. Parte B, 2 Crônicas 20, 15. Na parte B, diz assim:
o Senhor dizendo, a palavra do Senhor, né? Assim o Senhor vos diz, olha, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja, a batalha, a guerra não é vossa, mas de Deus. Você perdeu a chance de dar uma glória a Deus. Eu vou dizer de novo. A batalha não é nossa, mas de Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Irmão, é Deus quem vai à nossa frente. É Deus quem guerreia por nós. É Ele quem toma a nossa causa nas suas mãos. É Ele quem nos defende, é Ele que é o nosso escudo, é o nosso defensor. E é dele que vem a vitória soberana e definitiva sobre a nossa vida. Não vem de outro. Não vem do pastor porque o pastor erra. Não vem do irmão em Cristo porque o irmão erra. Não vem da família porque a família também erra. Mas vem de Deus. Versículo 17 diz assim, deixa eu correr um pouquinho. Nesta peleja, o Senhor continua dizendo, olha, não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Parai, esteja em pé. Lembra da graça? Só permaneça no degrau. Agora, irmão, o nosso erro é que a gente acha que pode vencer sozinho. Não, vai passar. E às vezes não passa. Não, olha só, não vou incomodar ninguém. Vou incomodar o pastor que saiu para ele orar por mim? Vou incomodar meu irmão? Vou falar para o meu marido, para a esposa, para a família, para não sei quem? A gente acha que pode vencer sozinho, quando na verdade a nossa vitória vem de Deus, irmão. A nossa parte é confiar em Deus e na sua palavra. Está seguro disso? Tô. Sabe por que eu estou seguro? Porque no versículo 20 diz assim, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Como estar seguro? Crendo no Senhor e no que Ele diz através da sua palavra. Crer no Deus e na sua palavra. Crer no Deus da palavra e na palavra de Deus. Fala assim para o seu irmão, guarde essa palavra na sua mente, irmão. E no seu coração. Creia no Deus da palavra. E na palavra de Deus. Terceira e última proposta, para a gente encerrar. Do versículo 18 ao versículo de número 30, o texto fala, mas eu quero ler. Deixa eu ver qual que exemplifica melhor. Versículo 21 e 22. Que fala mais claramente qual é a terceira simples proposta também de Deus. A primeira é oração, a segunda é a palavra de Deus. E a terceira é, e aconselhou-se com o povo. E Josafá ordenou cantores para o Senhor. Ordenou que fizessem o quê? Que louvassem a majestade santa. Saindo diante dos armados, na frente do exército inimigo, dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. A terceira proposta, muito simples de Deus, para mim e para você, é louvor. Primeiro, oração. Segundo, palavra de Deus. Terceiro, louvor. Por quê? Porque, irmão, louvor é arma de guerra. Eles foram sem nada. Não, mas vocês não vão pôr capacete, espada e escudo e não sei o que. Não. A gente só vai usar uma arma só. Que arma, Josafá? Olha, Deus me disse para a gente cantar. E ele separou os cantores, e esses cantores aqui vão ficar na frente aí do batalhão, e ó, pode começar a cantar. Mas a gente vai cantar o que, Josafá? Olha, vocês vão louvar o Senhor dizendo que a benignidade do Senhor dura para sempre. Só isso, só isso. Vai lá, começa a cantar. E cantaram. Porque louvor é arma de guerra. Tanto que Deus coloca os cantores entre os dois exércitos.
Olha, seguinte, vocês não vão lutar com armas, vocês vão lutar com louvor. Não, mas a gente é um exército. Não, não quero exército. Quero um coral. Mas e as armas? Não tem arma, é louvor só. Espada? Não, sem espada. Só louvor. Ah, tá bom. Irmão, Deus está querendo nos mostrar que quando nós louvamos, nós colocamos os nossos olhos não nas circunstâncias, mas no Deus que é maior do que qualquer circunstância. Só isso, simples assim. Louvor é um ato de confiança, um ato de fé. Aí no versículo 22, você leu comigo, diz que quando eles começaram a louvar, os inimigos foram desbaratados. Pior, nos versículos seguintes, diz que um ficou lutando contra o outro. Os moabitas contra os amonitas, contra os das montanhas de Seir, ficou um lutando contra o outro, que nem tonto. Um matou o outro. E o que o exército de Deus fez? Só louvou. Só cantou. E os inimigos foram desbaratados, saíram em debandada, fugiram em massa. E aí eu entendo, irmão, que Deus guerreia as nossas guerras quando nós nos dispomos a adorar o nome dEle. Só isso. Só que o nosso problema é que muitas vezes a gente só louva quando o triunfo acontece. Vamos fazer um culto de ação de graças, porque a bênção chegou, a porta abriu, o triunfo chegou. Olha, pastor, peguei o troféu na mão. Amém, irmão, vamos fazer. Mas que tal a gente louvar antes da vitória chegar? Quem disse que o louvor é só para a hora da alegria? O louvor não é consequência da vitória, o louvor é a causa da vitória. Você não louva só depois que você vence, você louva para vencer. Você não louva só depois da tempestade, você louva para a tempestade se acalmar. Irmão, louve que o cenário vai mudar. Mas entenda que não é o louvor em si que tem poder. Não, é porque eles cantaram bonito, porque era uma canção de fogo, porque era algo... Não, irmão, não é o louvor em si que tem poder. É o Senhor a quem nós louvamos que se manifesta com poder quando nós decidimos louvar o seu nome. Amém. É Deus que tem o poder. Todo o poder está nas suas mãos. E esse poder se manifesta quando louvamos o seu nome. Eles louvaram e o Senhor pôs a emboscada. E aí o mais lindo, no final de tudo, se não bastasse isso, né? Se não bastasse todo o povo inimigo ser desbaratado, fugir, alguns morrerem e um ficar contra o outro, ainda diz o texto que na sequência, o povo de Deus saqueou os despojos e as riquezas do inimigo. Eles chegaram, nossa, cadê o povo? Não, foi todo mundo, morreu, uns morreram, outros foram embora, outros fugiram. O que sobrou? Riquezas. Vamos pegar? Vamos. Olha só. Eles ainda saquearam os despojos e as riquezas do inimigo. E diz o texto, você leu comigo, está no versículo de número 25. Diz lá que eles levaram 3 dias para pegar tudo que havia de riquezas lá no terreno do inimigo e levar para ajudar. 3 dias para levar tudo de tanta coisa que tinha, de tanto presente que Deus entregou para o seu povo. E aí no 4º dia, aquele lugar passou a se chamar Vale de Beraca, o Vale de Bênção. Talvez, irmão, você esteja passando pelo Vale da Dor. De vez em quando acontece. A gente passa por vales de dores. Talvez você esteja passando por um vale onde há tristeza. Talvez você esteja passando por um vale onde há ameaça. Ou talvez um vale onde a porta que você precisa está fechada. A provisão que você precisa ainda não veio. Talvez você esteja passando pelo vale da difamação. Talvez pelo vale do desespero. Mas se hoje você orar, nós recebemos a palavra. E se hoje você louvar ao Senhor, Deus irá transformar esse vale que você está passando em um vale de bênção. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está ao teu lado.
Nós recebemos a palavra do Senhor sobre a nossa vida. E agora, a exemplo de Josafá e a exemplo do povo de Israel, do povo de Judá, melhor dizendo, nós iremos juntos orar. Nós iremos clamar. Clamar é diferente de orar, pastor? É. O clamor é em voz alta. Você vai levantar a sua voz, você vai clamar ao Senhor. E você vai nessa noite apresentar não somente uma área da sua vida que precisa da intervenção do Senhor. Porque eu tenho certeza que muitos de nós nos identificamos com essa palavra. Mas nessa noite você também vai orar pela vida do seu irmão. Esse mesmo que você está segurando a mão dele. Mesmo que seja alguém da sua família e que você conheça a vida dele. E mesmo que você não conheça o que esse irmão ou essa irmã está passando. Você vai levantar a tua voz e como igreja de Jesus, você vai profetizar como nós já cantamos nessa noite, em meio ao vale de ossos secos, vai brotar a vida e a ressurreição. E você vai orar também dizendo, Senhor, que nessa noite, o vale da dor, da tristeza, da ameaça, da difamação, do desespero, ou esse vale que meu irmão está passando, ou talvez até irá passar, você vai dizer com autoridade de quem faz parte do exército de Jesus Cristo. Você vai dizer, olha Senhor, em nome de Jesus, que este vale na vida do meu irmão seja transformado nessa noite em um vale de bênção. E que a minha vida também se transforme nessa noite em um vale de bênção. Nós recebemos a palavra do Senhor, nós iremos orar. E em nome de Jesus, o que aconteceu na vida do povo de Judá vai acontecer na tua vida também. O inimigo vai ser desbaratado. Aqueles que se levantam para falar coisas horríveis ao teu respeito, a respeito do povo de Deus, vão ser desbaratados, vão ser confundidos. E todos verão a glória de Deus se manifestar na sua vida e através de você. Se você crê, feche os teus olhos, abre os teus lábios, levante a tua voz, apresente a tua vida e a vida do teu irmão nessa noite. Pai, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. E nesta noite, Senhor, nós não queremos apenas apresentar a nossa vida, mas nós queremos levantar a nossa voz e apresentar a vida do nosso irmão. Não sabemos, Senhor, talvez o que eles estão passando, mas nesta noite, Senhor, nós repreendemos todo o mal, toda assolação, toda a tristeza, toda a depressão, toda a amargura, toda a ameaça do inferno contra a vida do nosso irmão, toda a difamação, todo o desespero, toda a dor, ó Pai, toda a incredulidade, ou tudo aquilo que tem se levantado contra a vida, Senhor, de nós que somos igreja do Senhor Jesus. Nós repreendemos nesta noite em Teu nome, porque, ó Pai, nós já temos e colocamos, Senhor, em prática as propostas que o Senhor nos esclareceu nesta noite. Ó Pai, nós oramos, nós recebemos a Tua palavra, nós louvamos o Teu nome nesta casa e continuaremos a louvar. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, o inimigo nesta noite vai ser desbaratado na vida do nosso irmão, o inimigo vai ser desbaratado da igreja de Jesus. Ó Pai, eles vão ser confundidos um a um, como diz a Tua palavra, e se vieram por um caminho, vão fugir por 7, porque assim nos garante também a Tua santa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra em prática nesta noite, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós iremos apregoar um jejum se preciso for, e em Teu nome, no nome daquele que era e que há de vir, que era, que é e que há de vir. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o maligno, nós amarramos o valente e declaramos que na nossa vida não vale encantamento, mas o que vale é a Tua palavra. Mesmo, Senhor, que os inimigos sejam mais numerosos do que nós, não importa, ó Pai, nós nos levantamos nesta noite para declarar, Senhor, para louvar, para orar e para declarar, Senhor, em uma só voz, que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, contra a nossa vida não vale, Senhor, maldição. O que vale é a Tua justiça, o que vale é a Tua palavra, o que vale, Senhor, são as promessas reservadas para cada um de nós, promessas reservadas na Tua palavra e também reservadas individualmente para cada um de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, se o inimigo estava, Senhor, fechando portas, nesta noite nós repreendemos todo o mal e declaramos portas abertas na vida dos nossos irmãos. Nós declaramos nesta noite prosperidade, nós declaramos a provisão que eles precisam, Senhor, provisão que vem do Senhor para a vida de cada um deles. Nós profetizamos nesta noite a saúde que vem dos céus, repreendemos nesta noite a dor, a enfermidade, Senhor, e tudo aquilo que veio do inimigo para tirar a nossa paz e a nossa alegria, a alegria e a paz dos nossos
nossos lares não vai sair mais, porque em nome de Jesus a alegria do Senhor é a nossa força. Nós declaramos, Senhor, a paz, a alegria, a esperança, a saúde, a prosperidade, o renovo, a restauração, Senhor, restauração de lares, restauração de casamentos, restauração na vida sentimental, na vida emocional, porque o Senhor é o nosso Deus e não temos outro bem além de Ti. O Senhor é o Deus dos deuses e é o Senhor dos senhores, e por isso, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que contra a nossa vida, Senhor, não vale aquilo que o inimigo tramou, mas o que vale, Senhor, é o que o Senhor já tem traçado nos céus para a vida de cada um de nós. É a bênção, é a vitória, Senhor, é a saúde, é a restauração, é o livramento, é a libertação, é tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a vida dos seus amados, porque agindo o nosso Deus, ninguém impedirá, porque mais do que vencedores nós somos por aquele que nos amou primeiro, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o nosso Deus, que é general invicto, que não perdeu uma batalha sequer e também não perderá a nossa, porque em nome de Jesus o Senhor irá à nossa frente nesta semana. O inimigo vai ser desbaratado, nós não iremos precisar nem pelejar, nós continuaremos em pé, porque essa é a nossa função, continuar no degrau, e o Senhor vai fazer tudo mais, porque assim nos garante a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus o impossível o Senhor fará, as portas vão se abrir, o inferno vai estremecer e todos verão, Senhor, para a glória do Teu nome, que o Senhor é o nosso Deus, e que também, Senhor, os milagres que nós viveremos serão milagres vindos dos céus para a nossa vida. Homem nenhum vai precisar fazer e nem conseguirá, porque o milagre que o Senhor vai realizar na nossa vida a partir desta noite e nos próximos dias, eu creio e profetizo, Pai, todos ficarão maravilhados, e nós iremos, Senhor, pegar todos os despojos que o inimigo roubou, ó Pai, as riquezas humanas, espirituais, tudo aquilo que o inimigo roubou, Senhor, da vida dos nossos irmãos e da nossa casa e da nossa família, da nossa igreja, da nossa vida espiritual, nós retomamos, Senhor, ao nosso domínio, porque o domínio é todo Teu. Nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus vai precisar muitos dias para nós acumularmos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida, porque assim como eles demoraram 3 dias, Senhor, para acumular as riquezas e os despojos do inimigo, assim também nós durante toda essa semana vamos, Senhor, ir no terreno do inimigo se preciso for, e iremos trazer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa família, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para a vida de cada um de nós, não como era no passado, mas 2, 3, 4, 7 vezes mais, como nos garante a Tua palavra, por um simples e único motivo: o Senhor é o nosso Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e o nosso vale é chamado a partir de hoje vale de bênção, já não mais vale da assolação, mas vale da bênção poderosa do Senhor, que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. No nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nos armar nesta noite com o louvor, porque em nome de Jesus, antes, durante e depois da vitória, nós iremos louvar o Teu nome, Senhor. Antes, durante e depois da tempestade, na nossa boca não vai haver murmuração, mas o que vai haver é a palavra de vida, de vitória que vem do Senhor para a nossa vida. E por isso nós selamos esta palavra com o louvor que é a nossa arma de guerra, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor é o nosso Deus. Existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever, não dá para imaginar, não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele é assim, Ele faz o que Ele quer porque Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Vá na frente, Senhor, ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Levante a tua voz e diga: Jeová, Jeová, Deus de vida, de vitória, Deus de paz, Deus de paz, Deus de glória,
forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar. Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Diga Jeová, Deus de vida. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a minha história. Vai mudar a tua história hoje aqui. Levante as mãos e declare: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre recorre, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. 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 Ah, meu irmão. A igreja dos deuses aplaude ao Senhor. A igreja dos senhores aplaude. Porque nós sabemos a quem servimos. Contra a nossa vida não vale encantamento, mas o que vale é a palavra do Senhor. Nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar, e toda língua que se levantar contra nós, o Senhor, o nosso Deus, é que vai justificar, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o nosso supremo advogado, Ele é o justo juiz. Não há outro Deus além de Ti, Senhor, na nossa vida. Esperamos em Ti. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor dos exércitos. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Vire para o teu irmão e declare uma palavra de vitória. Mais uma, diga assim: eu quero que você creia, irmão, que o Teu Deus é Senhor dos exércitos. Senhor de todos os exércitos. Por isso a tua guerra, a tua batalha, a tua peleja, Ele já venceu nos céus. Prepare o testemunho, porque nos próximos dias grandes coisas acontecerão. O mar vai se abrir, o gigante já caiu, as muralhas já foram derrubadas, porque você decidiu orar ao Senhor, receber a palavra e louvar em todo o tempo. Por conta disso, você vai prosperar, você estará seguro. A saúde no seu físico, a libertação sobre a tua vida e sobre a tua casa. A salvação já foi declarada na vida dos seus amados. A porta já se abriu. Por isso creia e continue louvando ao Senhor, porque no nome de Jesus a vitória, a bênção, a restituição, a restauração, os despojos do inimigo, a riqueza que o inimigo tentou tirar, já voltaram para as tuas mãos e para a tua vida nessa noite, porque a partir de hoje os teus pés estão firmados num lugar chamado Vale de Bênção. Esse é o teu lugar. Contra a tua vida, arma nenhuma vai prosperar. E aquele que
tentar levantar alguma injúria contra a sua vida, permaneça em pé, porque o teu Deus, o justo juiz, é que vai nos justificar. Continue na sua posição e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é todo-poderoso, general de guerra, Senhor de todos os exércitos. Esse é o teu Deus. Pergunte assim para Ele: vale glória a Deus isso aí? Glória a Deus. Receba com gratidão, Senhor, o nosso aplauso. E realiza, Senhor, o Senhor que zela pela sua palavra. Realiza na nossa vida, Senhor, tudo que foi ministrado no teu altar nesta noite, ó Pai, nos próximos dias. E quando for, Senhor, do teu querer, no nome de Jesus. Assim nós cremos. No nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Coloque a mão sobre o teu coração. Receba a bênção final. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo que recebemos, Senhor, na tua casa nessa noite, pela tua palavra, pela tua presença. E mais uma vez oramos e declaramos que mesmo quando nós saímos por essas portas, o inimigo não vai nos roubar em tudo de tão precioso que recebemos de Ti, e também não nos impedirá de voltarmos a esta casa e sermos abençoados nos próximos cultos. Leva-nos em paz, continua conosco, e que em nome de Jesus, Senhor, nós tenhamos uma semana abençoada e vitoriosa debaixo dessa palavra. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de ir, já sabe, né? Dá um abraço aí no teu irmão. Abraça pelo menos 2 ou 3 pessoas. E uma semana de vitória para você em nome de Jesus. E até quarta, sexta e domingo. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Acesse o e-mail fernando984@hotmail.com. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Acesse www.newsatmagazine.com.br. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688 ou acesse www.tatomóveis.com.br. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600 ou acesse www.alligatorsinalização.com.br. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154-2420. Atendendo Ourinhos e região. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos.